Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da chegada da Casa do Dragão ao serviço de streaming HBO Max. Parece, né, que os números foram excelentes. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos números, a respeito do legado, né, de Game of Thrones, que pode ser uma sombra até para a Casa do Dragão, né, no decorrer dos próximos episódios e até das próximas temporadas, e também falar a respeito do impacto que eu acho que isso vai ter na plataforma HBO Max. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem muito bem, né, Game of Thrones foi um dos maiores fenômenos mundiais, né, nesses últimos anos. Eu diria que a gente viu somente algumas vezes um fenômeno global nos moldes de Game of Thrones. A gente viu obviamente a saga Harry Potter, a gente viu Star Wars, né, algum tempo atrás, Senhor dos Anéis também, apesar de ser uma narrativa mais curta, né, são só 3 filmes, depois vieram 3 filmes do Hobbit, mas eu acho que Game of Thrones conseguiu sustentar uma popularidade muito alta que somente, como eu disse, Star Wars, Harry Potter e alguns outros produtos no decorrer da história tiveram, e Game of Thrones chegou ao final. Eu sei que muitas pessoas criticam a 8ª temporada, eu também não gostei tanto assim, né, eu achei a temporada mais fraca de longe, só que não dá pra gente negar o sucesso comercial que a última temporada foi. Eles conseguiram aumentar em muitos números que já eram bons, né? Game of Thrones teve um começo mais humilde, né, digamos assim, não fazia tanta audiência, fazia ali em torno de 1, 2 milhões, né, de audiência nos Estados Unidos, e eles foram crescendo até a casa dos 10 milhões na 7ª temporada e até a casa dos 12 milhões mais ou menos na última temporada. Então a 8ª temporada foi de longe o maior sucesso em território americano e também ao redor do mundo todo, mesmo que as pessoas estivessem assistindo e não estivessem gostando tanto assim, mas audiência é audiência, não dá pra gente negar que a série com certeza explodiu de audiência, e o episódio final tem oficialmente 13,6 milhões de espectadores. Só que se a gente somar as reprises, né, que passam lá nos Estados Unidos algumas horas depois no canal da HBO, na época ainda não existia HBO Max, né, mas existia HBO Go e HBO Now. Se a gente somar a reprise, o HBO Go e o HBO Now, um total de praticamente 18 milhões de pessoas assistiram o episódio na primeira noite, um dos maiores sucessos aí de todos os tempos, ainda mais para televisão paga, né? Obviamente Friends, Seinfeld, Big Bang Theory tiveram episódios mais assistidos, mas se trata de televisão aberta, então o sucesso de Game of Thrones não deixa de ser impressionante, mesmo não tendo batido os recordes gerais, né? Outras séries tiveram ali 70 milhões de audiência no seu episódio final, como por exemplo Seinfeld, mas não deixa de ser impressionante o que Game of Thrones conseguiu fazer. Eu diria que junto com Harry Potter é o maior fenômeno, né, do entretenimento desde o ano 2000 até agora. Então, só resumindo, né, o aumento da audiência de Game of Thrones, para vocês terem uma ideia, a série foi de 2,5 na primeira temporada para 3,8, para 4,9, para 6,8, depois 6,9, 7,6, 10 e finalmente 12. E isso é bastante raro de acontecer, e uma das perguntas que eu me fazia era: qual será que vai ser o grau de retenção da série A Casa do Dragão? Eu acho que eles acertaram em cheio, eu adorei o episódio, né? Eu não sei se eu vou fazer um vídeo lá no canal Triple F, mas se vocês quiserem, digam aqui abaixo que eu trago vídeos semanais falando a respeito da série pra vocês. Mas eu gostei demais, eu diria que o episódio é praticamente perfeito, tem um ponto aqui, um ponto ali, que eu acho que eles poderiam ter melhorado. O visual é um pouquinho diferente, apesar de ser compreensível, né, essas diferenças visuais, mas eu acho que o episódio teria pelo menos uma nota 9, na minha opinião. E qual foi o sucesso? A série, ao que tudo indica, né, a CNBC já falou a respeito disso, outros sites já falaram a respeito, que o primeiro episódio fez 10 milhões de espectadores entre HBO e HBO Max em território americano. Ainda não foram revelados números globais, porque é muito difícil saber, mesmo que eles já tenham dito que aqui na América Latina a série foi o maior sucesso original de todos os tempos. Eu discordo um pouquinho dessa classificação, né, de melhor série original, porque se trata de uma grande franquia. Obviamente não é Game of Thrones literalmente, mas tá dentro do mesmo universo, né, tá dentro de Westeros, digamos assim, então eu não classificaria como uma série original. Eu diria que é uma série derivada de Game of Thrones. É a mesma coisa que Pantera Negra, por exemplo, não dá pra gente falar que é um filme que entrou no top 10 lá dos Estados Unidos e é um filme original, porque se trata de um filme que tá dentro de uma franquia. E não chegou a 10, né, fez 9,986 milhões de espectadores, então ficou um pouquinho abaixo dos 10. E agora falando a respeito do grau de retenção, né, tanto da HBO quanto da HBO Max,
eu vi algumas pessoas falando que, a série tinha 12 milhões na 8ª temporada e abriu com 10 milhões. Mas como eu disse, o resultado de domingo não foi de 12 milhões na abertura dessa 8ª temporada, né, da 8ª temporada de Game of Thrones em 2019, foi de 18 milhões. Ou seja, se a gente somar HBO Go, HBO Now, a reprise e o episódio, né, que foi lançado originalmente ali naquele horário determinado, eles fizeram 18 milhões de audiência, enquanto agora, eles somando a noite inteira de domingo, eles não falaram somente a respeito da transmissão original, eles estão somando o HBO Max, que é um serviço de streaming que está muito mais popularizado do que o HBO Go e o HBO Now na época. Então, na verdade, teve uma queda significativa sim, de 18 milhões para 10 milhões, só que a gente tem que lembrar que a última temporada foi a mais assistida de Game of Thrones, né? Eu acredito que o nível de popularidade da Casa do Dragão tá em torno da 6ª ou 5ª temporada de Game of Thrones, que continua sendo um número sensacional. A gente viu já com outras séries derivadas, obviamente a gente pode citar fracassos aí como Joey, né, de Friends, que teve uma audiência bem abaixo da audiência de Friends. E a gente pode citar outros 2 grandes exemplos no mundo da fantasia mesmo, não de séries de televisão, mas de filmes. A gente tem a trilogia do Senhor dos Anéis e a gente tem a trilogia do Hobbit, que não chegou aos mesmos números da trilogia do Senhor dos Anéis, o que é algo natural. E a gente tem também os filmes do Harry Potter e os filmes dos Animais Fantásticos, que também não conseguiram atingir o mesmo padrão, né? Na verdade, estão muito abaixo dos padrões dos filmes do Harry Potter. Então a gente tem 2 grandes exemplos de 2 obras literárias que viraram filmes. Game of Thrones virou uma série, mas eu acho que dá pra gente fazer um comparativo. Eu acho que seria impossível que a Casa do Dragão conseguisse sobrepor o sucesso de Game of Thrones, porque Game of Thrones, como eu falei, foi um fenômeno tão grande que até a 8ª temporada, todo mundo que queria assistir Game of Thrones teve anos pra assistir, teve anos pra colocar a série em dia e assistir a última temporada, investir tempo, né, dedicar tempo à última temporada de Game of Thrones. Enquanto agora a Casa do Dragão tá retornando, né, a esse mundo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão esperar a temporada chegar ao fim para assistir tudo de uma vez. Muitas pessoas ainda estão com gosto ruim na boca, né, digamos assim, da 7ª e da 8ª temporada de Game of Thrones. Muitas pessoas não têm tanto interesse assim, talvez numa prequel, né, numa série derivada que veio 200 anos antes ali mais ou menos. Talvez as pessoas não tenham tanto interesse assim, mas não dá pra gente negar que o sucesso da Casa do Dragão pelo menos está equiparado ao sucesso de Game of Thrones. Talvez se a série tivesse tido uma 9ª temporada, com a aceitação ruim da 8ª, talvez a audiência tivesse caído para esse mesmo padrão de House of the Dragon. Então acho que dentro desse universo, dentro do possível sucesso que a série tá fazendo, eu diria que ela tá praticamente no nível máximo. Muitas pessoas postaram vídeos, né, de prédios inteiros ali assistindo a Casa do Dragão. Você via, né, a janela piscando em sincronia e as pessoas assistindo ali na televisão. Então eu acho que o sucesso da série realmente foi muito grande. Eu acho que a HBO Max vai sim ganhar muitos inscritos com isso, porque mesmo que as pessoas não assinem diretamente a HBO Max e assinem a HBO convencional, os números são somados, então a gente não vai nem saber quantas pessoas assinaram a HBO, quantas pessoas assinaram a HBO Max, mas a gente sabe que na era de ouro da HBO, né, entre 2016 e 2018 mais ou menos, a gente sabe que Game of Thrones era de longe o principal produto dentro da emissora. Então muitas e muitas pessoas ao redor do mundo, né, não só nos Estados Unidos, eles bateram 100 milhões de assinantes na época da 6ª e da 7ª temporada de Game of Thrones. Então eu acredito que a gente vai ver um efeito parecido, né, não tão grande, um efeito um pouquinho menor, mas eu acredito que a popularidade da série vai ser relativamente parecida com a popularidade de Game of Thrones, mas tem um asterisco muito grande que eu preciso fazer aqui pra vocês. Eles têm que manter a qualidade da série. Como eu falei, eu achei o primeiro episódio sensacional, eu gostei muito dos personagens, eu ainda não memorizei o nome de muitos deles. Tem o Daemon lá, que é o Matt Smith que faz, tem a menininha que eu não me lembro o nome também, tem muitos personagens interessantes. Eu vou assistir inclusive de novo hoje com a minha noiva, né, porque eu gostei bastante, eu recomendei pra ela assistir hoje, então a gente vai assistir juntos. Eu gostei demais, mas eu acho que a temporada tem que continuar assim. É muito comum que a empresa invista muito dinheiro no piloto, né, que seria o primeiro episódio, pro primeiro episódio ser muito grande, pro primeiro episódio ser muito épico. A gente viu isso com os dragões, com as cenas de batalha, né, com as cenas na Sala do Trono. Então eu acho que eles têm que manter esse mesmo nível pelo restante da temporada. Eu acredito que com o orçamento eles vão de fato fazer isso, né, 200 milhões investidos, com certeza eles vão conseguir manter esse mesmo padrão até o final.
e eu espero que a série faça muito sucesso, porque é um serviço de streaming que eu gosto bastante, né, a HBO Max, que tá passando por alguns momentos ruins, né, com a retirada de diversos produtos. Eu falei isso até no vídeo de ontem, se vocês quiserem dar uma olhada eu vou deixar ele aqui do lado. Então eu tô torcendo bastante pra essa série continuar muito boa. Eu tô torcendo também pra série do Senhor dos Anéis, porque é um produto que eu gosto bastante. Eu sou fissurado, né, pelo universo do Tolkien. Eu tenho uma coleção aí de mais de 50 livros deles, vários bonequinhos, vários Funko Pops e assim por diante. Então eu tô muito na expectativa que essas duas séries sejam sensacionais. Eu vou tentar ao máximo não comparar as duas, talvez depois que as duas tenham terminado eu faça um vídeo, né, fazendo algumas comparações um pouco mais brandas, digamos assim. Mas são dois produtos diferentes que eu espero que sejam igualmente bons. E outra informação importante que eu encontrei a respeito da sétima temporada, da estreia da sétima temporada, é que ela abriu no seu horário original, né, digamos assim, com 10 milhões, mais ou menos a mesma audiência que a gente viu em House of the Dragon. E se a gente somar todas as formas de assistir, por um período, eles não citaram aqui exatamente o período, mas eu imagino que seja no período de algumas semanas, a série fez 32 milhões de espectadores. Então, 10 milhões pode ser o número inicial de A Casa do Dragão, e esse número pode se tornar muito maior, lembrando que eles ainda não entraram mais a fundo nos números globais, mas aqui na América Latina a série dominou completamente. E a série não só dominou, como ela trucidou, né, o recorde anterior. Ela fez 60% a mais do que a segunda temporada, a estreia da segunda temporada de Euphoria tinha feito, né, que era a maior série da HBO Max até o momento. Agora a Casa do Dragão chegou para simplesmente estourar a boca do balão. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da estreia de A Casa do Dragão e o que vocês esperam do restante da série. Vocês gostaram, não gostaram? Você acha que a série merece ser um grande sucesso como foi Game of Thrones? Ou não, vocês não gostaram da oitava, não gostaram da Casa do Dragão e não gostariam que a série tivesse retornado? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.